Então, vamos lá, boa tarde, Bianca, boa tarde, Ana. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então, mais uma aula aí da UC de manutenção de sistemas mecânicos automatizados. Hoje eu vou abordar sobre um dos métodos para se fazer, dos métodos, né, que se usa para elaborar circuito pneumático, que é o chamado método cascata, né? Quando que a gente usa isso? A gente tem um outro método, que é o chamado método intuitivo, que ele é um pouco mais, como o próprio nome fala, ele vai indo de forma sequencial ali, e intuitivamente você vai, né, tentando achar a melhor forma de fazer a lógica de acionamento de um circuito pneumático. Só que uma desvantagem do método intuitivo que ele é aplicável apenas a circuitos pequenos, no máximo 2 cilindros, e a sequência tem que ser mal chamada sequência direta, que eu vou mostrar aí para vocês. Já o método cascata, ele é aplicável desde os circuitos mais simples até mais complexos, que tem uma ampla gama de cilindros e de muitos movimentos, certo? O método cascata ele vai ter um passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui agora utilizando o simulador, correto? Bom, vou compartilhar a tela aqui. Então, aqui eu tenho o fluidozinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. É, Só me dá um retorno aí, pessoal. Dá para enxergar? Tá dando para enxergar o circuito corretamente? Mandar pelo chat, uma reaçãozinha aí com emoji, qualquer coisa, só para saber se dá para enxergar de tranquilo. Aí, pessoal, consegue enxergar aí? Bom, então vamos lá. Então eu vou continuar aí. Bom, então aqui a gente tem esse circuito, não só um circuito com 2 cilindros. Vou chamar esse aqui de cilindro A e esse aqui cilindro B. E ele vai ter essa sequência de acionamento, que primeiro o cilindro A avança, depois ele recua, depois o cilindro B avança, depois ele recua. O que o método cascata para ver se ver se é uma sequência indireta, certo? O que é uma sequência indireta? Bom, então aqui é o seguinte, se repetir uma letra, eu faço uma separação aqui, certo? Então aqui eu vou colocar o A mais como um circuito. A menos B mais, né? Então A recua, B avança e B vai recuar. Opa, teve uma repetição aqui. Então eu faço uma separação, outro circuito. Então eu vou ter chamado aqui 3 circuitos ou 3 setores secundários. Para saber isso, por que eu preciso desses setores? Para saber o número de é, relés de contatores que eu vou necessitar para esse circuito. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 circuitos distintos, por assim dizer, 3 subcircuitos, né? Então eu vou ter 3 setores distintos. Então eu vou ter 3 menos 1, vou precisar de 2 relés. Então aqui, ó, eu vou ter 2 relés aqui, né? Dois contatos com esses contatores. Eu chamei de K25 e K26. Eu só dei essa nomenclatura aqui, pessoal, porque aqui se colocar o mesmo nome dá incompatibilidade. Por isso que eu coloquei esses nomes é, meio elaborados aqui. E além disso, eu nomeei também, quando eu tenho meu cilindro aqui, eu posso nomear os fins de curso, que é aqui, ó, Actuate Labels. Ó. Então eu tenho lá o S10 e o S11, sendo o S10 o início, o S11 o fim de curso do cilindro A, e aqui o S12, o início de curso do cilindro B, o S13, o fim de curso do cilindro B. Bom, e esses aqui são válvulas reguladoras de fluxo, então aqui não é preciso só para regular mesmo. E eu vou precisar de 2 válvulas, 5 vias, 2 posições, certo? Então são essas daqui. E as 2 válvulas, elas vão ser acionadas eletricamente, né, por uma válvula solenoide. Então, esse lado aqui, ó, coloca aqui eletricamente, como do outro lado também. O mesmo eu faço para essa outra válvula. E eu vou fazer uma nomenclatura. Vou chamar então essa solenoide aqui de Y1, do lado direito Y2. Dessa válvula referente ao cilindro B, vou chamar de Y3. E a outra aqui eu vou chamar de Y4. É só clicar 2 vezes e colocar a nomenclatura. Para fazer a montagem
elétrica, pessoal, eu preciso das duas fontes de 0 e 24 volts. Está aqui, né? Ó, 0 e 24 volts, só clicar e arrastar. Aqui eu vou ter uma botoeira, a botoeira está justamente aqui, ó, push button. E os contatores vão estar logo aqui embaixo, tá vendo? O make switch, que é contato. Então, só clicar aqui, eu tenho ele normalmente aberto e ele normalmente fechado. A bobina está logo aqui em cima, que é justamente aqui, ó, o relay, que é o relé. E aqui as válvulas solenoides, que são essas daqui, ó, são essas aqui que vai fazer os acionamentos das válvulas. Bom, então, como eu tenho... então, são esses dois grupos de acionamento, né? Como eu tenho dois relés. Então, primeiro eu preciso fazer o contato do primeiro grupo. O que que é o primeiro grupo? É o A, é o cilindro A avançar. Para o cilindro A avançar, eu preciso, então, acionar a válvula solenoide Y1. Então, eu vou acionar aqui por uma botoeira. Então, ela precisa de fazer o primeiro contato, que é o K25, fechar, para ela acionar aqui e fazer o meu cilindro A avançar. Esse primeiro grupo, então, eu vou acionar ele aqui, e eu preciso também garantir que o outro grupo não acione, que é o segundo grupo. Então, ele tem que estar normalmente fechado aqui. E qual que é um desses indícios, indicadores de curso que vai dar o início? É o último movimento. Então, eu analiso o último movimento, que é o B recuar. Então, B recuar está justamente na posição S12. Então, eu tenho que colocar um S12 normalmente fechado aqui, para garantir, então, o primeiro início do movimento. E também faço em série, né, com o outro, para fazer o intertravamento do K26, né, para ele não acionar aqui, não acionar esse grupo. Então, beleza, eu vou acionar, então, o primeiro grupo, que é o A avançar. Para o A avançar, então, eu fechei aqui o selo, energiza a bobina, fecho o contato, e vai energizar a primeira solenoide. A primeira solenoide, que é o Y1, mudar aqui vai mudar de estado e vai fazer então com que o primeiro movimento do meu circuito aqui aconteça, que é o A avançar. Ótimo. Então agora eu vou passar para o segundo grupo. Né? Para o segundo grupo, então, eu tenho que energizar pelo K26. Né? Então aqui é o seguinte, ó, então o K25 está fechado. Bom, e o que que vai então fazer com que o A recue é o S11. Então, o meu S11 aqui, ó, tem que estar aberto, né? Então, ele vai estar aberto aqui e vai fechar. Então, eu energizo, faço o selo com K26 e faço o intertravamento aqui, ó, com o S13, que é o S13 aqui, ó, que é o movimento do último grupo, ou do primeiro grupo, que é o B recuado. Beleza, então acionei aqui o K26, então o K26 vai fazer então meu Y2 recuar. Então meu Y2 aqui vai fazer com que o meu cilindro recue, né? Recuou, ele vai fazer então esse segundo movimento. O próximo movimento é fazer o B avançar, né? Então o B avançar vai ser o S10, né? Porque o A recuou, que tem que fazer então é o S10. Meu curso S10 aqui, o meu contato S10 vai ter que fazer o meu B avançar. Para fazer o B avançar, ele vai ter que acionar a solenoide Y3. Ó. Então, o S10 está fechado aqui, meu K26 aqui, ó. Então, ele vai fazer meu Y3 mudar de estado e avançar o B. E por fim, né, o meu último passo para o segundo grupo, que é o B recuar, né? Então, o B recuar vai eu precisar energizar o solenoide Y4. Então, para isso K25 e o K26 aqui tem que estar fechado para ele poder, então, pivotar aqui e poder recuar. Vamos ver aqui, então, como funciona na prática. Ó. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, ó, vamos fazer aqui, ó, fazer passo a passo.
Entendeu? Deixa eu só fazer ele mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui mais devagar para a gente poder enxergar melhor. Bom, só um minutinho aqui, pessoal, só ver onde eu. É, só um minutinho, pessoal, ver se eu acho aqui. Display. Então, aqui, pessoal, só mostrando para. E, pessoal, então esse é um exemplo do método cascata, certo? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu só onde ele está aqui. É esse exemplo aqui, ó. Bom, esse exemplo aqui, pessoal, ele é o chamado método intuitivo. Por quê? Se ele fizer aqui, ó, chama de AB, AB, ou seja, ele ficou um padrão A recua, B recua, A avança, B recua, vice-versa, mas tem, por exemplo, a sequência, e é a chamada de sequência direta. Com essa sequência direta, eu posso fazer o método intuitivo. E o que que é aqui, ó? Primeiro, então, eu tenho o A avançar, o B avançar, e depois eu tenho o A recuar, o B recuar. E quando está entre parênteses, o que quer dizer isso? Que eu tenho que recuar os dois simultaneamente, né? Tem que fazer se recuarem ao mesmo tempo aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é fazer a nomenclatura, né? Então, aqui eu chamei o início de curso aqui do cilindro A de S0, o fim de S1. No cilindro B eu chamei aqui de S2 e no fim chamei de S3.
Aqui eu usei válvulas quatro vias, duas posições, chamando também Y1 e Y2, Y3, Y1 e Y2 para Y determinando o avanço, Y2 determinando o recuo de A, o Y3 determinando o avanço de B e o Y4 determinando o recuo de B. Então, aqui do circuito elétrico, eu vou precisar então aqui da botoeira, e aqui no caso eu vou precisar de um só contato, né, de um só contator aqui. Chamei de K1. Bom, e o que dá o último movimento é o S3, né? É o fim de curso S3. Então eu sempre tenho que estar ele normalmente fechado para dar o início do meu movimento, o início do meu processo, né? Então aqui eu aciono botoeira, aciono o K1, então energizo o K1. Energizei o K1, ele vai acionar a primeira solenoide, que é Y1, que vai determinar o primeiro movimento, que é o avanço de A. Avançou o A, o próximo movimento é o B. Então, o que vai determinar o avanço de B é o fim de curso, o S1. Então, meu S1 aqui, então, ele vai fechar e vai acionar o Y3, que é justamente o avanço de B. Aí o próximo movimento é o A e o B recuarem de forma simultânea. Então, o que vai determinar então esse recuo é justamente aqui, ó, eu posso colocar o S3 ou o S1, tanto faz. Posso colocar tanto um quanto o outro, né? Então, agora eu vou colocar o S3. Então, meu K1 agora, essa é a última linha aqui, né? A última parte, ele tem que estar fechado. O S3, então, aqui ele vai estar ativado, e agora eu vou ter o Y2 e o Y4 aqui, ó, os dois agora estão em paralelo, ou seja, eles vão acionar ao mesmo tempo, vai fazer então o recuo automático. Então vamos lá, ó. Estou fazendo aqui, ó, só de novo, ó, avança. E pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, então, eu trabalho mais alguns exemplos aí com esses métodos, ok? É que eu queria mostrar para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não? Ok? Então, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Peço também que coloquem as atividades em dia aí. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. E mesmo. Então, é isso aí. Eu vou desejar a vocês aí, então, uma boa tarde, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.